E o Sem Filtro começa com uma pergunta. Hoje é dia 17 de abril de 2025 ou dia 8 de julho de 2014? Porque o dia 8 de julho de 2014 ele vive entre nós. Naquele dia o Brasil foi goleado por 7-1 na Copa do Mundo e o Brasil elegeu um culpado. E esse culpado depois dividiu a culpa com todos os outros homens que tinham a sua mesma função. O Brasil disse que os técnicos brasileiros eram os culpados. Estavam ultrapassados, eles não estudavam e o pior, a nova geração não era boa o suficiente para assumir o nosso futebol. Assim começou uma escalada que primeiro foi lenta e depois aumentou muito. Uma escalada voraz de técnicos estrangeiros no Brasil. E suas multas milionárias? No início da Série A de 2025 eram 8. Hoje, nem chegamos à 5ª rodada ainda, são apenas 5. Não deu certo com o Inter, não deu certo com o Grêmio e sucesso mesmo, só 3. Abel Ferreira, que ainda segue aqui, Jorge Jesus, que ficou só 1 ano, e o Arthur Jorge, que também ficou só 1 ano. Alguém vai me dizer, mas tem o Vojvoda? E é verdade. Mas o Vojvoda faz sucesso para as expectativas do Fortaleza. A grande verdade é que lá naquele 8 de julho de 2014, 4 elementos definiam o Brasil. Os jogadores em campo, a comissão técnica, nós, a torcida e os dirigentes. Mas os dirigentes se encarregaram de eleger os culpados e eles sempre colocam a culpa em alguém. Alguém contratou aquela comissão técnica. Alguém contrata as comissões técnicas. Depois paga a multa e contrata outro, como se nada tivesse acontecido. Tome cuidado com quem atua sempre de gravata. Tome cuidado em quem vai ocupar a cadeira. Um grande diretor da maior TV desse Brasil e da América do Sul uma vez disse: quando eu deixei o meu cargo, eu descobri. Quem tinha poder era a minha cadeira. Cuide quem você coloca na cadeira, na sua cidade, no seu estado, no seu país e, principalmente, no seu clube do coração. O Sem Filtro está no ar para falar da demissão de Gustavo Quinteiros. Keke, minha querida Keke, defina o seu estado de espírito. Meu estado de espírito hoje, Marco, por incrível que pareça, depois de uma goleada vexatória para o Mirassol ontem, eu tô aliviada. Eu tô aliviada. Aliviada? Você não está feliz, você está aliviada. Não, feliz é forçar um pouquinho a barra leve, por leve. Conta da derrota, da forma que foi. Foi muito vergonhoso o que a gente viu ontem, talvez um dos episódios mais tristes assim da história do Grêmio que eu tenha presenciado. Mas hoje, naquela madrugada ali, já quando se interrompeu o trabalho, né? Acho que com atraso tinha que ser interrompido, eu já fiquei um pouco mais aliviada e um pouco mais esperançosa. Estamos em abril ainda, não defino a temporada como acabou, o Grêmio vai brigar para não cair, não. Acho que a gente ainda tem tempo de retomar as rédeas e a partir de agora fazer um bom trabalho. Não sei se para brigar por títulos, mas um trabalho assim que a gente não vá sofrer como foi o ano passado. Eu vou passar, Diogo, para o Vini Moura pelo seguinte: quando eu cheguei aqui ao estúdio, o Felipe, que é o nosso cinegrafista que fica aqui junto com a gente, ele me disse assim, ó, o Vini avisou isso há 2 meses. Porque, na verdade, o Vini viveu algo muito parecido e, obviamente, Vini, tu deverias estar enxergando o que... Tava claro como a neve. Claro como a neve. Tava claro como a neve. Cristalino. Tava... Eu sei que às vezes parece um pouco... Clubismo? Clubismo, um pouco... Parecia que tá secando. Mancheteiro, Corneta. sabe? Secador. Pode ser também. Pode ser tudo junto também, Pode ser né? tudo junto, mas de fato, assim, pra mim tava muito claro. Eu acho que a gente pode fazer uma breve construção do que foi o Quinteiros, né? O Quinteiros, ele chega e o Grêmio faz um gauchão pelo menos diferente do que fez ano passado, contra os times mais fracos. Mas ainda assim, é muito pouco. É muito pouco para a gente tirar uma média. Mas ele empolgou. E ali eu já achava que era um momento de esperar. Nos grandes testes, então, o Grêmio não conseguiu. Não rendia. E para mim, o mais decisivo e onde eu entendi
o que ele podia entregar para o Grêmio foi nos confrontos contra o São Raimundo e contra o Atlético. Ali, para mim, é onde tu tira uma régua do que tem potencial ou, gente, abre o olho que vai ser difícil tirar algo daí. Porque é o tipo de confronto que não tem desculpa. Não tem, o time está desentrosado. Não tem, o São Raimundo não tem divisão. O Grêmio contra o São Raimundo tem que ganhar do São Raimundo. Não existe. Por que ficou tão marcado a derrota do Inter pro Globo? Porque é o Globo. Porque o Globo não existe. Não vem me dizer, que a bola não entrou. Não existe a bola não entrar contra um time assim. Ou tu joga bem, tu tem um trabalho mínimo, ou tu não tem. Nesse tipo de caso, são dois extremos. Tu entende? Mínimo de futebol profissional. O Grêmio não teve. Não teve. O mínimo de tática, o Grêmio não teve. Então, para mim, fica muito claro a partir desses confrontos. O problema não é ter dificuldade com a Juventude, não é dificuldade com o Inter, não é dificuldade com o Flamengo. O problema é esse. E ficou comprovado. O Quinteiros, ele vai embora contra um time que pode ser considerado, de repente, o menos qualificado da primeira divisão. Diogo, ontem foi só o desfecho de algo que já estava muito claro, evidente, e que a direção do Grêmio, na minha opinião, já errou porque a demissão deveria ter acontecido no fim de semana. Foi uma derrota histórica ontem. Aí ela postergou a espera de um milagre que era pouco provável. Totalmente improvável, né? A derrota do Grêmio ontem, ela só teve uma vantagem, assim. Se tinha alguém com alguma dúvida de que se mantivesse o Quinteiros, poderia daqui a pouco, com um reforço, né, pegando um coordenador e dando estofo, que ia dar, ali ficou plasmado que não tinha condição. Porque o trabalho era ruim, os jogadores, assim, encheram o saco, e eu, sinceramente, eu não acho que seja desistência, embora a gente possa cobrar, ver nos jogos, assim, alguns jogadores largando a marcação, ali me pareceu, assim, jogadores, assim, dizendo, eu não consigo fazer isso aqui, não dá para fazer isso aqui, a gente não sabe fazer isso aqui. E aí o Grêmio foi errando. Poucas vezes, assim, eu vi uma demissão ser 100%, porque às vezes fica, né? Não, de repente, olha, se puder, mas essa do Grêmio foi 100%. Não tem, assim, eu não consegui encontrar um torcedor do Grêmio, olha, que tivesse dito, não, eu acho que ainda dava para esperar mais um pouco, Sim. porque, né, treinador estrangeiro, com problemas, não, o Grêmio tinha de demitir, e olha só, curioso, o que a gente vê no Grêmio era tão ruim, mas era tão negativo, assim, quase humilhante, que o Grêmio vai para um Grenal quase que colocando pressão no Inter. Porque assim, se tu tem o Quinteiros no Grenal, a torcida vai com o nariz torcido, chateada, emburrada. Os jogadores, de novo isso aqui, mas que inferno, daqui a pouco a gente ganha, vai ficar esse inferno. Agora, se tu tem um outro ambiente, né, tu vai ter mais engajamento, a torcida daqui a pouco vai abraçar, e daqui a pouco tu consegue oferecer um pouco mais de resistência ao Inter que está engajado. É uma loucura isso, né? Mas o Grenal, na arena, ele tem uma pressão um pouquinho maior para o Inter, porque o bom é o Inter, né? O Inter é favorito pelo que está jogando, né? Quer dizer, quase uma obrigação do Inter se impor ao Grêmio. Se o Grêmio empatar ou perder, tomar de 1-0 com o James Freitas, ninguém vai cobrar dele, né? Eu discordo levemente de ti, mas a gente fala disso depois. Não, mas assim, mas ninguém vai Vamos cobrar falar do Grêmio. Ninguém vai cobrar do James Freitas, entendeu?